doutora Emanuela Barros. Bom dia, doutora. Satisfação imensa, mais uma vez conosco aqui na nossa bancada, abrindo os microfones da doutora Emanuela Barros. Só falta isso, né? Opa! Bom dia, doutora Emanuela. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui, telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com você. A satisfação é nossa. Tempo seco, hein, doutora Emanuela? Muito seco, Oliveira. Olha, eu não sei aí na sua casa, mas aqui tá um cheiro de queimado e fica aquele, né, garapão de cana, de fuligem, aquele pretinho. Dá uma sensação de que a gente não consegue respirar. Muito ruim. Olha, doutora, realmente foi muito difícil, né, essa noite. Tanto é que eu trouxe para o estúdio, que como que fala? É o chamado soro, né? Que a gente acaba utilizando. E tá aqui do meu lado, viu? A hora que o pessoal dá um corte na câmera aqui, doutora, pode ter certeza que eu viro isso aqui no nariz, viu, doutor? Porque não, tá brincadeira, mas é verdade. A gente coloca. Porque... Chover urgente. Oi? Tá precisando chover urgentemente. Urgente, né, doutor? Há uma mudança no tempo. Nós já temos as primeiras informações que o Rio Grande do Sul hoje já começou a demonstrar já a queda da temperatura já em algumas partes do Rio Grande do Sul, né? Essa é a informação, com chuvas que devem chegar no máximo até amanhã aqui na região, no estado de São Paulo. Doutora Emanuela Barros, vamos lá. O promotor de justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo, José Carlos Blatt, instaurou na tarde de ontem, notícia quente, um inquérito civil para investigar a conduta de 2 coronéis da Polícia Militar. Os alvos são Alexander Aldo Lacerda, ex-comandante de policiamento do Interior 7, o CPI 7, instalado aqui em Sorocaba, que tinha sobre a sua responsabilidade mais 7 batalhões. E Ricardo Nascimento de Melo Araújo, ex-comandante da Rota, unidade da Polícia Militar de São Paulo e atual presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns de Entrepostos Gerais do Estado de São Paulo, CEAGESP. Lacerda foi afastado do comando de policiamento do interior nesta segunda-feira por determinação do governador João Dória, após o jornal Estado de São Paulo revelar publicações dele em redes sociais com críticas ao STF, a Dória e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas. De acordo com Blatt, o objetivo da investigação é apontar se os oficiais violaram o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal e que deve ser observado por todos os agentes públicos. Abre aspas. Um oficial da Polícia Militar não pode se manifestar acerca de temas estranhos à segurança pública, fecha aspas. Segundo o promotor de justiça, incorre em ato de improbidade toda agenda pública que comprovadamente violar os princípios constitucionais da administração pública, como a impessoalidade, a legalidade e a moralidade. Fato ganhou repercussão no início de semana. Coronel afastado. Agora o desenrolar dos fatos. Repercussão nacional. Todos os veículos de comunicação do Brasil ontem estampados. Ontem eu tive acesso ao Correio Brasiliense, Estadão, TVs, não havia quem não dissesse o programa jornalístico que não trabalhasse essa questão e também nas redes sociais. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional. O fato aí está para análise sobre este desdobramento agora. Oliveira, a gente pode analisar essa questão de 2 pontos importantíssimos. Primeiro, eu vou falar sobre o ponto de vista legal, que é onde eu atuo, onde eu conheço um pouquinho, eu acho que é onde deve ser analisado. E eu quero dizer que eu concordo plenamente com a postura do promotor, porque a lei é clara.
né? Quando a gente pega lá na Constituição Federal de 88, está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala exatamente disso. Vou, inclusive, ler o artigo para quem não conhece. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação sexual, dela não podendo contar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, o que é um comandante da Polícia Militar? Nada mais do que um agente público. Quando, para entrar, né, na Polícia Militar, ele passa por um concurso, né, e ele é investido no cargo. Então, quando ele está ali, ele não é o Lacerdinha, né, ele não é a pessoa, né, Alexander Lacerda, ele é o representante do Estado, né, no caso, o comandante do 7º BPI, onde tem muitas unidades. Então, quando ele traz isso, ele fere o princípio da impessoalidade, que está constituído como um dos princípios fundamentais, né, da Constituição, porque ele traz um princípio muito importante, que é o basilar de todos, que é o princípio da isonomia também, que está lá esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, que fala que todos devem ser tratados de forma igual. Então, esse termo impessoalidade, ele tem aí como significado a proibição de tratamentos diferenciados ou favorecimentos pessoais. Então, um agente público, ele fala em nome do Estado. E o Estado não toma partido. O Estado não faz campanha para esse ou para aquele candidato. O Estado não faz campanha falando bem ou mal de alguma instituição pública, principalmente uma das principais instituições do nosso Brasil, que é o Poder Judiciário. Então, quando você tem lá esse dever, porque é uma imposição legal, né? Não é assim, eu escolho aceitar isso ou não. Quando você é investido nesse cargo, você sabe que você tem que seguir essa regra. Então, nesse termo, né, impossibilidade, ele afirma, né, que a gente tem que tratar todos iguais. E quando o administrador público foge essa regra, ele pode sim ser acusado de um ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque quando esse comandante vem a público, né, e faz postagens referentes ao chefe do Estado, né, que é o caso o governador, independente se eu gosto ou não gosto dele, ou contra uma força que é o Poder Judiciário, o STF, o Estado criticando ou fazendo chacota do próprio Estado. Isso não é possível. Então, quando lá no artigo 37 fala, né, que o agente público ele é investido, ele tem interesse público. Então, ele tem que ele não pode atender a interesses privados de determinadas pessoas ou grupos. Eu não posso, sendo um policial militar, investido na farda, usando farda, ir lá e fazer campanha pro Bolsonaro ou pro Lula, né? Para citar um exemplo. Por quê? Primeiro, porque o próprio Estatuto Militar, no artigo 77, veda o uso da farda para manifestação política. Então, eles já estão infringindo o próprio estatuto deles. Segundo, que a Constituição Federal fala que na investidura, no artigo 37, segundo, a investidura de cargo ou emprego público, que depende aí de aprovação em concurso, provas ou títulos, ela tem uma natureza aí, né, extremamente de complexidade. E aí, você está nomeado num cargo. E quando você está investido nesse cargo, você é o Estado. Então, o Estado ele não pode fazer chacota, ele não pode discriminar, ele não pode fazer propaganda política para esse ou para aquele. Por quê? Porque ele fere o princípio da impessoalidade, que tem que ser que enquanto Estado, a gente tratar todo mundo igual como igual e os desiguais como os desiguais. Então, enquanto agente público, concursado, indicado, né, ele está ali para falar, para beneficiar o conjunto da população. Ele não está ali para fazer política, né? Ele está ali porque eles têm, no caso, um dever específico, que é servir a segurança pública. Então, quando ele faz isso enquanto comandante, aí você vai falar, mas ele fez isso nas redes sociais. Mas não dá para dissociar. A gente não dissocia o cargo da gente. Eu não chego em casa, o coronel lá não chega em casa e tira a farda dele. Onde ele for,
no churrasco da família, no barzinho da esquina, na motociata junto com o presidente, ele é o coronel da Polícia Militar. Então, ele agiu muito mal. Eu entendo que ele deve sim responder por ato de improbidade administrativa com todos os rigores da lei. E aí, essa análise jurídica. Agora, na análise política e análise social. A gente precisa entender que no país do Bolsonaro existem regras e que liberdade de expressão é muito diferente de discurso de ódio. Eu posso, então o agente público não pode ter opinião? Pode, mas ele guarda para ele e ele exerce isso dentro dos limites legais. Eu posso fazer uma crítica, eu posso falar assim, olha, eu acho que esse governo não é um governo bom, por isso, mas eu não posso meter, que nem ele fez, uma imagem do governador do estado e meter lá um bigodinho insinuando que o governador do estado é o Hitler. Eu não posso fazer chacotas falando que quer preso o ministro do Supremo, porque ele não tem capacidade para isso. Então, o que aconteceu nesse caso que choca? Ele, além dele ter agido ilegalmente, porque ele fere princípios constitucionais e fere o próprio Código de Ética, né, o Estatuto do Militar, ele faz um discurso de ódio referente a um chefe do Estado, no caso o governador, e a um ministro que também é considerado chefe do Estado. Então, age errado porque fere a hierarquia, age errado porque causa, né, aí um ilícito, né, e vai responder por isso, e com certeza vai ser condenado porque a prova é clara, e pior que isso, ele incentiva pessoas comuns, pessoas que não têm o conhecimento a fazer o mesmo. Não se incita o ódio, não se incita num país democrático a depor um poder. A gente, se ele quiser fazer campanha em 2022 para o Bolsonaro falar, olha, eu vou votar no Bolsonaro, isso não tem problema nenhum. Isso é liberdade de expressão. Agora, incitar o ódio é deplorável. E é vergonhoso que um homem público que ocupa o espaço que ele ocupa tenha feito isso. E mais deplorável ainda é vereadores de Sorocaba que deveriam conhecer a lei fazendo moção de apoio a esse senhor. Erra feio o coronel, porque lugar de militar é na caserna, não é em cima de palanque político. Tá? E erra mais ainda vereadores de Sorocaba querendo justificar o injustificável. A democracia no Brasil foi conquistada com muito suor e com muito sangue. E ela é muito cara. Se nós estamos aqui hoje fazendo e falando o que nós estamos falando, é porque muita gente morreu. E se esse senhor tem hoje uma rede social para ele falar as asneiras que ele fala, é porque existe democracia nesse país. Não se brinca com a democracia. Doutora Emanuela Barros, fico ouvindo o comentário de vocês. Ontem também nós tivemos o presidente da comissão militar com a gente aqui também, analisando da OAB, né? E dentro dessa linha que coloca a doutora, eu vejo vocês assim muito passivos, né? E parabéns, é por isso que vocês são preparados para isso, né? Mas eu vou me remoendo aqui dentro, né? Mas vocês que estão no posto de comentaristas, então eu tenho que ficar quietinho. É só ouvir vocês, tá bom? Mas o coronel, ele se perdeu totalmente, né? Ele arranhou, ele sujou, ele maculou a sua imagem da corporação. Essa é a grande realidade. Qualquer iniciante a carreira militar, uma das primeiras coisas que ele sabe dentro do quartel é que não pode haver esse tipo de manifestação. Tudo aquilo que o coronel colocou, eu queria que se fizesse o seguinte: se fosse um soldado, eu disse ontem para o presidente da comissão. Estava preso, né, Oliveira? Estava preso. Tinha sido excluído, a bem da disciplina, doutora Emanuela. Essa é a grande realidade, né? Então, ou seja, ontem eu conversei com o Dr. Mauro Ribas, que é presidente da comissão. Maravilhoso. Inclusive fez uma manifestação nesse sentido muito importante. Então a gente há que se ver isso daí. Eu ouvi, inclusive, ontem também ouvimos a vereadora Yara Bernardi, e ela disse o seguinte: todo mundo, ninguém aqui tem simpatias, ou seja, ao governador João Dória, né?
mas foi quebrada a hierarquia. Ok? O mesmo ocorreria se fosse do comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A mesma coisa. Aliás, o Pazuello fez isso. Só que no país do Bolsonaro, ele criou um constrangimento para as forças militares. Sim. Talvez o que aconteceu aqui embaixo representa uma réplica daquilo que foi apaziguado lá em cima. Se fizeram lá Exatamente. em cima. Porque esse é o problema da caserna quando se quebra a hierarquia. Porque isso pode replicar. Só que pode ter um efeito reverso. Amanhã ou depois, isso pode acontecer do subalterno fazer em relação ao superior hierárquico. Né? Então, esse é o cuidado que se deve ter. E quando existe a regra do jogo. Quando o coronel foi para a academia, uma das primeiras aulas que ele teve foi justamente da obediência à hierarquia e de como oficial servir a população do seu estado, cumprir as regras. Totalmente fora da caserna, totalmente fora da casinha, né? O coronel. E há que ter uma punição exemplar, e terá. A gente caminha aqui para isso. Por quê? Porque se nesse momento a polícia militar não agir com mão de ferro em relação a essa questão, trazendo a Constituição, o Código Penal e o regimento interno da polícia, basta o regimento interno para o enquadramento desse militar em relação a isso. Prestou um excelente serviço. Salvo engano, existe no regimento interno da Polícia Militar também vedação expressa. Eu só não sei o artigo, mas tem. Inclusive, em 2020, teve um caso já nesse sentido e o comandante da polícia no estado já repreendeu. Então, isso daí está muito claro. Ele sabia que ele não podia fazer isso. Mas ele fez por quê? Porque teve o exemplo do Pazuello. Mas, doutora Emanuela, o regimento, eu conheço o regimento da Polícia Militar, ele é muito mais severo do que a Constituição. Por quê? Porque a Polícia Militar ela é considerada uma força auxiliar do Exército, ok? Então ela segue o mesmo regulamento do Exército. Porque num caso, numa ruptura, vou usar uma expressão que eles estão usando muito aí, numa ruptura institucional, né, em que o governador perca o comando, quem assume, eles passam a responder aos comandos do Exército brasileiro. Então é muito mais sério a coisa, né? Agora, caminha para... se fosse um soldado, um sargento, já estaria preso, né? Essa é a grande realidade. Só que nós estamos falando sobre uma esfera administrativa. Existe uma esfera criminal. E o coronel, ele poderá ser enquadrado lá no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes deve estar olhando os últimos detalhes do processo e olha se nas próximas horas... Atenção, hein? Disse ontem, vou dizer novamente, hein? Segunda vez eu estou dizendo. Não duvide se nas próximas horas não tivermos uma busca e apreensão feita pela Polícia Federal na cidade de Sorocaba e na região, na residência, domicílio do coronel, e inclusive no seu local de trabalho para apreensão de equipamentos que ele utilizava para ver essa rede de comunicação que ele tinha. É triste a gente ter que falar isso, doutora Emanuela, mas é um cenário que já se desenha dentro do contexto que a gente tem conhecimento. Uma outra questão que eu coloco para ti, dentro desse contexto, que a gente tem que fazer bem esse recorte, uma questão é o coronel, né? O coronel Alexander. A outra questão é a corporação. Quero crer eu, conhecendo demais oficiais, e digo para você, eu nunca tive qualquer contato direto com o coronel Alexander, mas conheço outros de tomar café com eles. Eu não creio que ele tenha conseguido contaminar a corporação local ou os batalhões como um todo. Ele pode ter conseguido ali arregimentar no seu entorno um ou outro que tenha esse desvio ou essa tendência. Então a gente crê que o lado bom
da polícia está preservado até esse momento, por isso que deve-se ter uma atenção especial, e o governo do estado, que paga mal os policiais, né? Paga mal demais. A política salarial da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das piores que nós temos. Deve olhar com atenção essa questão salarial também dos policiais. Isso é o que eu consigo buscar, doutora Emanuela, mas o comentário é seu. Não, você falou tudo, assim, a gente não dá para julgar, né, o livro pela capa, né? Não é porque o comandante teve essa postura, eu vou falar equivocada para não dizer outro adjetivo mais pesado, mas assim, assim, irresponsável, né? Ilegal, vai responder, vai se arrepender amargamente pelos atos que fez, porque influencia, né? E a gente sabe que a Polícia Militar tem feito um trabalho no estado de São Paulo, é uma polícia extremamente preparada, conhecedora das leis, né? Tem feito, assim, um trabalho de excelência, principalmente na academia, em relação a mudar a sua concepção. E hoje você fala em direitos humanos dentro dos batalhões, você fala em legalidade. Então, é um retrocesso de tudo que se vem trabalhando ao longo do tempo. Nós precisamos confiar na polícia como segurança, né? E qualquer insurgência ou qualquer atividade que vai ali pregar a violência, pregar o ódio, deve ser totalmente reprimida. Eu quero crer, né, que a gente possa viver num país, Oliveira, que a gente não tenha esse tipo de situação. Eu tenho muita vergonha que Sorocaba, de novo, apareça em rede nacional e, se quiçá, até internacional, por conta desse tipo de gente, né? Nós temos aqui, infelizmente, pessoas que não entendem, né, a importância da investidura do cargo. E aí eu cito lá o comandante da polícia, alguns vereadores, né? Então a gente precisa aprender a respeitar a democracia, aprender a respeitar as instituições, né? E tem que puni-los, porque infelizmente quando a gente não tem o limite tem que ser dado com rigor da lei. E em relação ao vereador Dilan Dantas, que protocolou na Câmara Municipal de Sorocaba moção de aplausos ao coronel Alexander Lacerda, recentemente afastado do comando do CPI 7, assim como uma moção de repúdio ao governador João Dória, responsável pelas medidas. Eu estou vendo uma placa aqui que ele não tem o direito de me enquadrar nessa placa. Somos todos Lacerda. Eu não sou Lacerda. Ninguém quer ser. Eu não quero ser. Eu Lacerda, também não. né? Eu não sou Lacerda. Está equivocado. O vereador está equivocado. E ontem eu via vereadores insatisfeitos com a postura dele. Você sabe que eu acho que eu vou fazer o seguinte, Oliveira. Eu vou comprar uma Constituição Federal e dar para o vereador Dilan, dar para o vereador Aide, porque são dois vereadores que desconhecem a liturgia do cargo. É só lei constitucional, é só esse tipo de apelo, entendeu? Eles não sabem o que é democracia, não sabem a diferença de liberdade de expressão e discurso de ódio, e estão, assim, envergonhando muito a cidade de Sorocaba. Agora, se você me falar assim, eu sou polícia militar, eu sou aqueles que trabalham, que são pelo bem, quer fazer essa placa, faça, eu seguro ela. Você tá entendendo? Aqueles que zelam pela nossa segurança, né? Sim. Aqueles que honram a farda. Faça essa placa que eu coloco aqui. Eu abro meia hora aqui, deixo ela aqui, segurando aqui. Você tá entendendo? Sem nenhum problema. Mas o vereador tá equivocado. E eu espero que, se esse projeto for aprovado, se essa moção for aprovada, que alguma entidade, doutora, possa inclusive recorrer ao Ministério Público para que isso seja desfeito na Justiça, essa decisão da Câmara, porque a gente não pode permitir aquilo que contraria a Constituição, aquilo que vem contra os princípios democráticos. Doutora Emanuela Barros, e aqui, mais uma vez, do meu ponto da minha observação, diante da sua fala também muito coerente, doutora Emanuela, eu vou te dizer o seguinte, o nosso apoio aos policiais militares,
Porque eu tenho certeza que tem muito policial militar, vou usar uma expressão aqui, ó, tá pé da vida com a MERDA que fez o coronel. Doutora, agora depois você pode ver e rever essa minha frase, daí você vai juntando palavrinha a palavrinha, você chega à conclusão do que eu falei. Ok? Doutora, me perdoe, doutora Emanuela, mas você viu que eu falei... Não, você está certíssimo, né? Você está corretíssimo. Né? E a gente não pode. Ontem eu estava na Câmara, vi vários policiais ali sendo homenageados, muito bonito, parabéns, homenageados porque fizeram algo digno, não mancharam o nome da nossa cidade. Agora, se você concorda com essa linha de pensamento, siga o seu rumo, né? Fique à vontade. Eu não tenho concordância, a doutora Emanuela não, porque nós somos daqueles que ajudamos a construir a Constituição de 1988. Doutora Emanuela, só para a gente poder concluir aqui, ontem, e eu vou derrubar um assunto, vou entrar num outro assunto aqui, porque para a gente focar uma questão importante, num social um pouco mais leve, porque senão a coisa vai muito, muito longe, né, doutora Emanuela? Eu quero falar com você sobre um coffee break que aconteceu ontem. É isso, doutora Emanuela? Fala um pouco. Isso, Oliveira. Olha, muito obrigada. Ontem nós encerramos um projeto muito lindo na FSORI, que é o projeto Sorrir Faz Bem. E aí nós recebemos na nossa entidade, né, o doutor Moron, que é representante do prefeito Manga, recebemos a representante do Fundo Social, dos profissionais do CHS, representantes de várias entidades, muitos pacientes e as pessoas que participaram desse projeto, que é um projeto que a FSORI fez, e foi a única entidade que recebeu emendas impositivas durante a pandemia para fazer um projeto que nós abrimos na nossa entidade para atender irmãos de pacientes, familiares de pacientes, instituições de Sorocaba. Atendemos 15 instituições, entre elas AMAS, APAI, Creche Maria Claro, Momunes, Lar São Vicente de Paulo, a Cipeca, todas essas entidades que precisavam, né, de ter um atendimento de saúde bucal e que, infelizmente, o município não tinha como oferecer. E nós atendemos em 7 meses, Oliveira, 1.400 pacientes novos, cerca de 3.000 procedimentos, e foi um projeto tão maravilhoso, tão lindo, que a gente decidiu, né, apoiar e deixar esse projeto permanente. Então tem aqui, ó, né, nós fizemos um livrinho do Sorrir Faz Bem para mostrar o que foi esse projeto, né, para mostrar a importância de todas as entidades parceiras aqui, são entidades importantíssimas de Sorocaba, né, Casa Bela, né, muita gente importante aqui, Coeso, né, os Cefas, entidades que infelizmente não tinham aí Raiz de Davi, Criança Feliz. Então esse projeto, ele tem no seu bojo, talvez, a coisa mais importante que nós precisamos hoje, que é o sorriso. Né? Nós estamos num país destroçado pela essa coisa da briga, do ódio, e não tem coisa mais importante do que você ver um sorriso de uma criança, né? Você tirar a dor, como é duro, né? Você ter a saúde bucal prejudicada. E foi um projeto lindo, e a gente está fazendo um apelo, né, para o nosso prefeito que esse projeto seja permanente. Porque se em 7 meses nós conseguimos atender 1.400 pacientes, 15 entidades, imagina o que a gente pode fazer durante aí, se esse projeto continuar. Então foi uma tarde muito especial, muito emocionante. As profissionais que atenderam nesse projeto, elas deixam de receber e continuam trabalhando voluntárias na FSORI para ver o comprometimento. E para a gente é muito importante divulgar, porque eu tenho certeza que quando a gente trata, né, de alguém com carinho, com amor, de forma humanizada, a gente está economizando muito que esse paciente venha depois, né, a ter que procurar bater a porta aí, né, de uma UBS, de um hospital. Então, a FSORI tem feito um trabalho maravilhoso. Eu sou testemunha disso, porque há 22 anos a FSORI abriu as portas para minha filha, que nasceu fissurada, e eu tenho certeza que todo sorocabano e toda sorocabana vai abraçar essa causa, porque a gente é fissurado por fazer o bem e por fazer sorrir. Parabéns, doutora Emanuela Barros, tem todo o nosso apoio. E aproveitando, eu lembro que nos próximos dias o portal RMS News
vai lançar o programa de responsabilidade social SOS Gente. E o foco desse programa é justamente abrir espaço para que as entidades possam divulgar as suas ações para o conhecimento geral da população. Desta forma, nós estaremos gerando conteúdos para as entidades e, ao mesmo tempo, elas estarão aqui na nossa telinha constantemente, ok, doutora Emanuela? E nós já fazemos o convite para a Fissuri fazer parte desse programa também. Eu agradeço, porque você sempre foi um parceiro da Fissuri. Quando a gente não tinha o espaço para fazer, o espaço publicitário, que é caríssimo, você sabe, um spot numa rádio, né, um spot numa TV, você já dava esse espaço para a gente. Então, você é um amigão da Fissuri e, com certeza, você está juntando motivos para a gente sorrir. Obrigado, doutora Emanuela. Um abraço, bom dia, até a próxima.